Já temos os primeiros números, Thiago e Thaís, aqui de São Paulo. Acaba de ser divulgada a primeira pesquisa de boca de urna. Repito, ainda não são números consolidados, mas já dá para a gente ter uma ideia do desenho inicial da apuração. E segundo esses primeiros números, as parciais são as seguintes: Bruno Covas com 33% dos votos, Boulos 25% e Márcio França 13%. São números, repito, de pesquisa de boca de urna do Ibope aqui em São Paulo. Essa é uma primeira parcial, uma primeira panorâmica aí, mas a gente tem um desenho diferente, né, Thaís, do que a gente tinha até aqui nas pesquisas. A gente vinha acompanhando uma disputa muito embolada pelo segundo turno, como você disse, e aqui nessa pesquisa de boca de urna, pelo menos do Ibope, que acaba de sair, a gente vê o Boulos já com uma boa margem de diferença para o terceiro colocado, que é o Márcio França. Vou repetir os números: Covas 33, Boulos 25, Márcio França 13, Thaís. Uma diferença boa, né? Uma diferença boa, né? Ele estava com 17, na melhor das hipóteses aparecia, mas também temos que levar em conta a região, né? A gente não sabe de que região vieram essas urnas, e temos que lembrar que o Boulos, ele tem um eleitorado muito forte na classe média e média alta, jovens, classe média e média alta. E o Boulos não conseguiu avançar na periferia, embora a Luísa Erundina fosse, digamos, abrir alas dele para a região da periferia, ele não conseguiu crescer o quanto a campanha desejava. Então, o eleitorado dele segue concentrado nessa região de classe média, média alta. Vamos ver se esse número aqui, 25, que é bem maior do que as pesquisas estavam mostrando, não reflete uma região determinada aí em que a apuração se deu, né? Agora, você tem essa informação, Brau? Não, o que a gente tem de informação é que foi feita com 6 mil pessoas essa pesquisa. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, mas não se tem a localização desses eleitores. É uma pesquisa que foi feita justamente hoje durante a votação. É interessante que, comparando a boca de urna com as pesquisas que nós temos sempre feitas semanalmente pelos institutos, o Datafolha, por exemplo, a boca de urna pega já aqueles eleitores que estavam indecisos, né? E muita gente que até mesmo ameaçou não votar e foi votar. Então é um termômetro um pouco mais claro do que a gente pode ter. E aqui, o que chama também a atenção, que já que o segundo, terceiro e o quarto os candidatos estavam praticamente empatados tecnicamente, mais uma vez Celso Russomano pela boca de urna, ficando fora do segundo turno. Isso mostra muito que ele teve apoio do presidente Jair Bolsonaro. Ele está com 8, Thiago, 8, só para deixar a informação. Você até esqueceu do Celso Russomano. É verdade, né? a gente tem o G3 só, o Celso Russomano ficou tão para trás que a gente esqueceu. Ele e o Arthur Duval aparecem em quarto e quinto com 8%. Nossa, que derretimento, hein? Muito, que derretimento. Né? E a terceira eleição, né? 2012, 2016 e agora, possivelmente, ele ficando fora do segundo turno. Agora, Thaís, o apoio do presidente Jair Bolsonaro aqui em São Paulo, isso afugentou o eleitor na sua avaliação, não? Pois é, essa é uma pergunta que as urnas vão responder ainda com mais precisão. Claro. Mas, Thiago, tanto em São Paulo, não foi o único caso, né? São Paulo, o presidente ao menos não ajudou, né? No Rio de Janeiro, o presidente ao menos não ajudou. Em Belo Horizonte, que era o Bruno Engler, que ele deu apoio explícito, ele também não ajudou. O candidato está com um dígito só, 6%, contra aquele furacão que a gente acabou de falar, o Alexandre Calil, com quase 70%, entre 65% e 70%. Então, lá também o presidente não ajudou. Então, como cabo eleitoral, Jair Bolsonaro até agora se saiu muito mal. Vamos ver se a situação se reverte, mas tudo indica que não, né? Como a gente estava falando aqui um pouco mais cedo, ao que tudo indica, o grande cabo eleitoral dessa eleição foi o prefeito. Os prefeitos que tiveram uma boa avaliação ajudaram a eleger o seu candidato, como foi o caso de Salvador, com a ACM Neto e o candidato dele. Mas, tirando isso, parece que nem Bolsonaro, nem Lula, Ciro Gomes ainda é uma incógnita, né? Ele tem bons candidatos aí no páreo. Mas Bolsonaro e Lula não fizeram grande coisa pelos seus candidatos até agora. Temos também, Thaís, boca de urna do Rio de Janeiro. Também uma pesquisa do Ibope de boca de urna desse domingo. Os números são os seguintes: Eduardo Paes com 39%, Marcelo Crivella 20%, o atual prefeito que tenta a reeleição. Em terceiro lugar, Benedita da Silva com 14%. Aí mais uma surpresa, porque até aqui nas pesquisas que vinham sendo feitas antes da eleição, a Benedita aparecia em quarto lugar, atrás, portanto, da candidata Marta Rocha, do PDT, e aí sim a Marta Rocha viria em quarto lugar com 11%. Repito, boca de urna do Rio de Janeiro, com Eduardo Paes 39%, Crivella 20%, Benedita 14%, Marta Rocha 11%.